Cada domingo, o maior milagre da terra se faz presente. O céu se inclina sobre o altar, os anjos guardam silêncio e o próprio Cristo desce na Eucaristia. No entanto, quantos de nós entramos na igreja como se nada sagrado estivesse acontecendo? Caminhamos distraídos, vestidos com conforto, o coração ainda apegado às preocupações do mundo. E o mais alarmante, já não trememos diante do mistério. O lugar onde o Filho de Deus se oferece novamente em sacrifício eterno é tratado como um simples espaço social. Você já pensou alguma vez que a forma como você se apresenta na Santa Missa pode ser usada pelo inimigo? Não porque sua roupa seja em si mesma um pecado, mas porque a indiferença abre brechas na alma. O demônio nem sempre busca escândalos abertos. Muitas vezes se contenta com a rotina, com aquele gesto de descaso que sussurra ao céu. Isso já não é Terra Santa. O padre Chad Ripperger adverte: Satanás conquista através da indiferença. Ele não precisa destruir nossa fé na Eucaristia se conseguir que a tratemos como algo ordinário. As Sagradas Escrituras nos lembram que quando Deus falou a Moisés da sarça ardente, ele ordenou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3:5. Se diante de um arbusto em chamas era exigida reverência, quanto mais diante do próprio Cristo presente no altar. E, no entanto, muitos entram sem consciência, sem recolhimento, sem preparar o coração. Esta não é uma mensagem de culpa, mas de despertar. A missa não é uma lembrança simbólica, é a atualização do Calvário, onde o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. João 1:29. Ali não se trata de moda nem de aparência, mas de reconhecer que estamos de pé no limiar da eternidade. Cada detalhe conta, inclusive nossa vestimenta, porque o que esquecemos, o inimigo aproveita. Assim começa este caminho de reflexão. Estamos entrando na casa de Deus com a mesma reverência com que nos apresentaríamos diante do Rei dos Reis? Ou deixamos que o costume e o conforto apaguem a chama da nossa fé? Em cada Eucaristia, o céu e a terra se unem em um mesmo canto. Não estamos recordando um evento passado, mas participando do sacrifício eterno de Cristo. São João Batista proclamou com voz firme: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Estas palavras não foram poesia, foram uma revelação, e cada missa as faz ressoar de novo, não como símbolo, mas como realidade viva. O Apocalipse nos abre uma janela para esta verdade. Vi milhões que estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas. Ap 7:9. A liturgia celestial não é um mito. É o que acontece misteriosamente em cada altar, quando o pão e o vinho se convertem no corpo e sangue do Senhor. Ali os anjos se prostram, ali os santos se unem, ali Cristo se entrega novamente, oculto mas real. Lembremos também daquele momento no deserto. Moisés, diante da sarça ardente, ouviu o mandato divino: tire as sandálias dos pés. Êxodo 3:5. Se um simples arbusto convertido em sinal da presença exigia despojamento e reverência, como não nos estremecermos agora que não é um fogo em ramos secos, mas o próprio Deus feito carne que se oferece no altar? Cada missa é mais sagrada que o Sinai, porque nela o crucificado e ressuscitado vem a nós. E, no entanto, quantos entram com a mente pela metade, com o coração dividido, sem perceber que pisam terra santa? A reverência não foi rejeitada, foi esquecida. O demônio sabe disso e se regozija. Porque, como adverte o padre Chad Ripperger, ao inimigo não é preciso que você negue a presença real. Basta que a trate como algo comum. A Eucaristia é confronto com o divino. Não estamos em um clube social nem em uma reunião de amigos, mas diante do mistério que sustenta o universo. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio proclama o que cremos. E se calamos com indiferença, também proclamamos. Proclamamos que não entendemos, mas Deus nos chama a recordar, a despertar, a nos vestir, não de moda, mas de fé.
O inimigo das almas nem sempre se apresenta com tentações escandalosas. Muitas vezes, sua estratégia é mais sutil: converter o sagrado em ordinário, o eterno em rotina. O padre Chad Ripperger adverte que Satanás não precisa destruir nossa crença na Eucaristia. Basta-lhe semear a indiferença, fazer com que nos aproximemos do altar como se fosse mais um compromisso de domingo. E quando essa reverência se apaga, o demônio celebra, porque sabe exatamente quem está presente, mesmo quando agimos como se não soubéssemos. Em nossos dias, é fácil cair nessa armadilha. Corremos entre compromissos, chegamos à igreja com a mente cansada, pensando mais nas tarefas pendentes do que no sacrifício do Cordeiro. Assim, o maior mistério da história se torna para muitos um costume sem vida. Mas a realidade é outra. Na missa, Cristo volta a se oferecer, não como lembrança, mas como sacrifício vivo. Cada Eucaristia é um choque entre o céu e o inferno, entre a luz e as trevas. Os santos sempre compreenderam este perigo. São João Maria Vianney dizia: se entendêssemos o que é a missa, morreríamos de alegria. E, no entanto, como chegamos a vê-la como algo comum? Porque o diabo trabalha com a tibieza. Não busca sempre a blasfêmia aberta, basta-lhe o tédio, a frieza de um coração que já não se assombra. Santo Agostinho lembrava que a reverência não é apenas exterior, mas o fogo do coração que reconhece a majestade divina. Quando essa chama se apaga, o culto se converte em um gesto vazio, e o vazio é terreno fértil para o inimigo. Assim, Satanás não precisa destruir templos, basta esvaziá-los de alma. Mas não estamos condenados a essa indiferença. Cada missa é uma oportunidade de despertar. Não se trata de medo estéril, mas de um chamado urgente. Recuperar a consciência de que estamos em Terra Santa. O inferno treme quando um católico redescobre a grandeza do altar. E é ali que começa a verdadeira batalha. Em nosso coração, entre a rotina e a adoração. Na Sagrada Escritura, a vestimenta nunca é um detalhe neutro. Desde o princípio, o próprio Deus vestiu Adão e Eva depois da queda. O Senhor Deus fez vestes de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis 3:21. Esse gesto não foi apenas por modéstia, foi sinal de dignidade perdida e, ao mesmo tempo, promessa de redenção. Mais tarde, no Apocalipse, São João contempla os santos, vestidos com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Ap 7:9-14. A roupa não era moda, era símbolo de vitória e de fidelidade. Isso nos mostra que o que vestimos diante de Deus fala. Cada peça é um sinal silencioso do que cremos. Se diante de um rei terreno ninguém entraria com descuido, como é possível nos apresentarmos diante do Rei dos Reis como se fosse um encontro qualquer? Não se trata de luxo nem de ostentação, mas de reverência, de intenção, de amor. A roupa pode ser um amém silencioso ou uma declaração de indiferença. A Igreja sempre entendeu isso. O livro do Levítico narra como o próprio Deus indicou aos sacerdotes quais vestimentas deveriam usar em sua presença. Leve 8:10 e SS. Não porque Deus precisasse de ornamentos, mas porque a vestimenta expressava a consciência de estar diante do sagrado. O mesmo ocorre hoje com cada fiel. Nossa roupa prega. Pode anunciar reverência ou pode sussurrar esquecimento. Os santos compreenderam que mesmo nos pequenos detalhes, glorifica-se a Deus. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus caminha também entre as panelas e as caçarolas, ou seja, no cotidiano. Mas precisamente por isso, os santos cuidavam de tudo com amor, a ordem, a beleza, a dignidade. E essa atitude se refletia até em seu modo de se apresentar diante do altar. Não buscavam chamar a atenção, mas desaparecer para que só Cristo brilhasse. Assim, o grande perigo não está em um vestido pobre ou simples, mas na indiferença, em entrar no templo sem ter oferecido um pensamento a Deus no que vestimos. Porque o indiferente mata a devoção com a mesma força que o escandaloso. No céu e no inferno, nada é neutro. Tudo o que fazemos na presença do altar tem peso eterno. 5 tipos de vestimenta, aparentemente inocentes, se converteram em armas silenciosas da estratégia do inimigo.
A primeira é a camiseta com mensagens que contradizem o Evangelho. Jesus mesmo disse: "A boca fala do que está cheio o coração." Lesse 6:45. Hoje, não só a boca fala, nossas roupas também o fazem. Quando entramos no templo com logos, frases irônicas ou imagens que exaltam o pecado, ainda que sem intenção, pregamos outro credo diante do altar de Deus. Os demônios sabem. Cada distração, cada zombaria sutil, cada culto ao ego em uma estampa rouba reverência ao Cordeiro. O segundo tipo é a peça de roupa que transforma a missa em passarela. Não é indecência aberta, mas vaidade silenciosa. Jesus advertiu: "Tende cuidado de não praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles." Mateus 6:1. A casa de Deus não é um palco para brilhar, mas um lugar para adorar. O orgulho, mesmo disfarçado de elegância, desvia o olhar de Cristo para si mesmo. E onde reina a vaidade, o demônio sorri, porque o orgulho foi sua primeira queda. O terceiro é o uniforme de fim de semana. Roupa casual como se a missa fosse mais um evento na agenda. Não é rebeldia, é rotina. E, no entanto, ali está o veneno. Quando nos vestimos para a igreja como para ir ao mercado, proclamamos sem palavras que a missa é comum. São João Crisóstomo advertia que, diante dos mistérios divinos, devemos estar mais preparados que um soldado antes da batalha. Mas o conforto excessivo adormece a fé e mata o assombro. A quarta categoria é a indiferença. Vestir-se sem oração, sem intenção, sem oferecer sequer esse mínimo gesto de amor a Deus. No Apocalipse, Cristo repreende os mornos: "Não és nem frio nem quente." Ap 3:16. A indiferença fere mais que a oposição aberta, porque mata em silêncio. Um terno elegante pode esconder um coração adormecido. Uma saia longa pode cobrir uma alma distraída. O essencial não é o tecido, mas a intenção. Por último, a quinta vestimenta é a que distrai os outros. Nem sempre é pecado pessoal, mas sim pedra de tropeço. Jesus disse: "Ai daquele por quem vier o escândalo." Mite 18:7. Uma peça de roupa chamativa, um perfume excessivo, um logo barulhento. Tudo o que rouba a atenção do altar divide o recolhimento e fere a comunhão. Amar ao próximo também implica nos vestir de maneira que ajude outros a orar. 5 estilos distintos, um mesmo resultado. A vitória silenciosa do inferno. Mas o amor também pode reverter isso, se cada católico decidir vestir-se com a intenção de honrar seu rei. O próprio inferno revelou uma verdade inquietante durante os exorcismos. Os demônios tremem diante da Eucaristia, mas celebram quando os fiéis a tratam como se fosse nada. O padre Chad Ripperger relatou que, em uma sessão, o espírito maligno confessou com desprezo: "Nós adoramos quando eles se aproximam dele e o tratam como se não fosse nada." Que ironia terrível! Os demônios demonstram mais temor que alguns católicos, porque sabem com certeza quem está presente no altar. Em outra ocasião, uma mulher possuída foi levada a uma igreja simples, sem vitrais nem adornos chamativos. Não era a beleza arquitetônica o que a estremecia, mas a presença real de Cristo no sacrário. Mal cruzou o limiar, gritou e se agitou violentamente. O demônio não suporta essa proximidade, porque a luz da presença real desmascara toda mentira. E, no entanto, quantos de nós entramos como se fosse um salão comum, cumprimentando com distração, sem um instante de recolhimento? O contraste é devastador. O inferno reconhece com clareza o que os filhos da igreja esqueceram. Os demônios sabem que em cada missa ocorre o sacrifício do Calvário. Sabem que Jesus mesmo se faz presente. Mas a alma humana, presa ao costume, comporta-se como se nada sagrado estivesse acontecendo. Essa é a estratégia mais astuta do inimigo. Não precisa de ódio aberto, contenta-se com a indiferença. São João Maria Vianney dizia: "Se entendêssemos o que é a missa, morreríamos de alegria." Mas hoje, muitos morrem de tédio espiritual. O demônio zomba.
Eles se ajoelham diante de reis, mas passam por ele como se fosse comum. E assim, o que deveria ser um banquete celestial se converte em uma rotina vazia. Mas Deus nos dá esta advertência não para nos condenar, mas para nos despertar. Quando um católico toma consciência, mesmo em um pequeno gesto de reverência, uma genuflexão, um olhar recolhido, uma vestimenta modesta oferecida com amor, esse ato fere o inferno e alegra o céu. Porque no campo de batalha da missa, cada detalhe conta e até o mais simples pode se converter em um grito silencioso de fé. Não se trata de medo sem saída, mas de esperança. Cada advertência é, na realidade, um convite a despertar. A missa não é uma obrigação rotineira, é o antecipar do céu. O catecismo ensina claramente. Na liturgia terrena, participamos já da liturgia celestial, CIC 1090. Isso significa que cada domingo nos encontramos na fronteira da eternidade, diante do trono do Cordeiro. Se crescemos nisso com o coração, como não nos preparar com reverência, mesmo no mais pequeno? São Padre Pio lembrava: servi ao Senhor com grande humildade, fazei tudo com amor. Esse tudo inclui a maneira de nos apresentarmos ao altar. Não é questão de ternos caros ou vestidos luxuosos, mas de intenção. Escolher a roupa como quem se prepara para encontrar-se com o amado. Porque no fundo, não é um assunto de tecido, mas da alma que o veste. Imagine esta cena. Hoje fosse sua última missa na terra, e depois dela você veria o Senhor face a face. Com que disposição você entraria? Continuaria se vestindo com descuido, como em qualquer atividade diária? Se essa pergunta incomoda, é graça de Deus que toca sua consciência, porque não se trata de condenação, mas de oportunidade. Ainda há tempo de recuperar o assombro, de nos vestirmos com amor, de viver com a certeza de que a Eucaristia é o maior tesouro. O inimigo se compraz na indiferença, porque sabe que quando a reverência morre, o amor também se apaga. Mas o contrário também é verdade. Quando a reverência ressuscita, o amor volta a arder. E esse fogo pode começar no mais humilde. Uma peça de roupa escolhida com intenção, uma genuflexão feita com fé, um coração que reconhece: aqui está o meu Senhor. Hoje, Cristo nos chama a ser essa faísca silenciosa no meio de nossa paróquia. Não precisamos de discursos. Basta o testemunho humilde de uma vida que honra o sagrado. Cada detalhe, inclusive o vestido, pode ser um sussurro que diga ao mundo: isto é terra santa. A roupa não salva uma alma, mas revela o que pulsa no mais profundo do coração. Na missa não usamos um simples traje, levamos uma declaração silenciosa. Cremos realmente que este é o encontro com o Rei dos Reis? Cada fio, cada cor, cada detalhe pode proclamar reverência ou, pelo contrário, indiferença. E o céu e o inferno escutam essa linguagem muda. São João, no Apocalipse, descreve os redimidos vestidos de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. AP 7:14. Não eram perfeitos, foram transformados pela graça. Essa é nossa esperança. Não chegamos à missa por mérito próprio, mas porque somos convidados. Mas a maneira como respondemos mostra quanto valorizamos quem nos convida. Se escolhemos com amor até uma peça simples, testemunhamos com humildade que reconhecemos estar em Terra Santa. O padre Chad Ripperger nos lembra que o diabo não precisa que você negue a Deus, só precisa que você o esqueça. E o esquecimento começa no pequeno. Um gesto mecânico, um vestido indiferente, um coração adormecido. Por isso, redescobrir a reverência é redescobrir o amor. Não através de regras rígidas, mas por convicção interior. Porque o que reverenciamos, cuidamos. O que esquecemos como sagrado, cedo ou tarde tratamos como descartável. Hoje é o momento de acender de novo a chama. Não é questão de moda, mas de fé. Deixe que sua roupa se converta em um amém silencioso. Que sua maneira de se apresentar ao altar seja uma oração que diga: Senhor, creio que Tu estás aqui e não Te esquecerei. Seja essa faísca de reverência
que contagia os outros. Porque a restauração do respeito começa em gestos humildes, em corações que voltam a arder de amor pelo Santíssimo. Antes de fechar esta mensagem, faça seu próprio ato de fé. Em seu interior, responda com um simples Amém, não por vaidade, mas como uma oração pública que proclame: Senhor, eu te honrarei em tudo, inclusive no mais pequeno. Assim voltará a reverência, assim renascerá o amor, assim a Igreja lembrará quem é aquele que nos espera no altar.